E aí, pessoal, bora cozinhar? Hoje eu tenho aqui bastante peito de frango, são quase 3 quilos aqui de peito de frango, sem osso e sem pele. E hoje então eu vou fazer uma parmegiana. Detalhe, parmegiana que não vai ao forno e fica com o queijo derretendo. Então se você quiser aprender, me acompanha nessa receita que vai ficar deliciosa. Aqui eu tenho quase 3 quilos de peito de frango. Eu já vou aproveitar, já vou porcionar, separar nos meus pacotinhos picotados, já para poder congelar. E depois então eu vou partir para o preparo dessa parmegiana. Então aqui está, eu já porcionei, rendeu bastante filezinho de frango. E aqui também eu já cortei ele picadinho para eu poder fazer um estrogonofe mais pra frente, tá? Então, eu sempre costumo já porcionar ele ali pré-temperado, tá? A base é sempre alho, sal e também o vinagre, tá? E uma forma muito em conta, né? Muito mais barata que eu achei de armazenar as minhas porções, o que facilita muito o meu dia a dia, é com os saquinhos picotados. Eu já compro assim pela internet, em atacadão também vende, né? Mas eu gosto de comprar pela internet, vem bastante saquinho picotado, por menos de R$30 e vem em torno de uns 500 saquinhos, tá? Eu compro sempre o de 500. Então aqui eu já coloquei o alho e o sal. Agora eu vou colocar um pouquinho de vinagre aqui. E aqui também, onde vai ser o estrogonofe, vou colocar só um pouquinho de vinagre. Então eu já deixo eles assim pré-temperados para poder ele pegar muito mais sabor. E aí, à medida que eu for utilizando no dia a dia, independente do que eu vá fazer, aí eu vou acrescentando outros temperinhos, como orégano, chimichurri, curry. E aí o temperinho fica a gosto, tá? Já vou deixar eles assim. Vou guardar aqui nos saquinhos as porções e vou deixar também os filezinhos com os quais vamos fazer a nossa parmegiana. Vou dar mais uma mexidinha aqui e vou porcionar. Então ficou assim, tá? Aqui é o que tá bem picadinho pra gente fazer o estrogonofe. Quando eu for fazer esse estrogonofe de frango, eu vou mostrar pra vocês também. Aqui então tem as minhas porções já temperadinhas do filé, que vai tudo pro congelador. E aqui é o frango que eu vou estar utilizando hoje, né, os filezinhos, para fazer a nossa parmegiana. Eu vou dar uma pausa aqui, porque eu tenho que pegar agora os demais temperos, que eu já mostro pra vocês. E também vou iniciar ali o preparo do molho de tomate. Então vamos lá. Aqui, para terminar de temperar esse franguinho, eu vou colocar aqui ervas finas com limão, que é uma delícia, esse temperinho aqui. E vou colocar também um pouquinho de orégano, tá? Então esse vai ser todo o temperinho que eu vou colocar, além do nosso alho e do nosso vinagre, tá? Não precisamos colocar muito, né? Porque tempero é aquilo, é aquele toque sutil que faz a diferença. É uma pitadinha que dá aquele sabor especial, tá? Então aqui vou dar uma misturada. Eu vou deixar esse frango aqui também descansando um pouquinho, pra ele ir pegando sabor, ficar bem bonito. Vou deixar ele aqui pra pegar um sabor. E aqui, o que que eu tenho, gente? Como que eu vou empanar esse frango? Eu tenho farinha de rosca, que eu comprei numa padaria, não é aquela de mercado. Comprei na padaria, né, que eles assam um pãozinho ali, eles já trituram e já vende. E eu não tenho farinha de trigo, então eu vou colocar aqui 2 colheres de maisena nessa farinha de rosca, tá? É assim que eu vou empanar o nosso franguinho. A gente usa o que a gente tem em casa, né? Se fosse farinha de trigo, seria farinha de trigo e por aí vai. Não é por conta de certas coisas, por não ter certos ingredientes, que a gente deixa de comer uma comida gostosa que a gente está com vontade, tá? Aqui, deu uma mexidinha aqui. Aí é isso. Eu vou deixar isso aqui pegando mais um pouco de tempero. Eu esqueci de falar pra vocês que a gente comprou o peito de frango já assim em grande quantidade, uma quantidade assim maior, porque ele tava com promoção, tá? Aqui no mercado perto de casa, ele tava por R$17 o quilo.
Sendo que na mesma semana eu já tinha ido no mercado, já tinha visto o peito de frango e ele estava por R$ 30 o quilo. Então já aproveitei, já peguei aí perto de uns 3 quilos. Então, pessoal, agora eu vou começar aqui o preparo do nosso molho, tá? Eu tô sem tomates para poder fazer um molhozinho caseiro. Não tem problema também. O bom da cozinha é a gente ter essa criatividade, né? De utilizar o máximo possível os alimentos sem desperdício. Eu não tenho o tomate natural, mas eu tenho extrato de tomate e é o que eu vou utilizar, tá? Para fazer esse molho, então, eu vou utilizar hoje só cebola e tinha umas 2 pimentinhas dedo de moça na geladeira. Aqui a gente gosta de uma pimentinha, mas para dar sabor, e não para arder e ficar impossível de comer, tá? E aí, como tinha essas duas, não tinha previsão de fazer nenhuma outra coisa com elas, então já vou aproveitar também e colocar no nosso molho. Então, o nosso molho de tomate vai ser a cebola douradinha com o extrato de tomate. Depois eu vou colocar também as pimentinhas juntos, tá? Já aproveitei também e já tirei da geladeira o queijo. Deixei aqui já. E o presunto. O presunto tem pouquinho, então já vou aproveitar e deixar isso aqui já organizado. Vou colocar aqui um fiozinho de óleo, só pra dar uma douradinha na cebola, tá? E aí a gente já volta pra mostrar como esse molho vai ficar saborosíssimo. Então agora eu já tô colocando aqui o nosso extrato de tomate. Como ele é um extrato muito concentrado, eu vou colocar um pouquinho de água para afinar aqui o molho da nossa parmegiana. Começando a pegar fervura, eu coloquei todo o potinho do extrato de tomate, porque aqui a gente gosta da parmegiana com bastante molho, tá? Se eu fosse comprar, por exemplo, aquele molho de tomate de sachê, eu iria utilizar uns 2. Aqui eu ainda não coloquei a água, tô deixando ele apurar aqui um pouquinho. Vamos ver quanto que vai render isso aqui de molho pra nossa parmegiana. Já está pegando fervura o nosso molho de tomate. Vou só reduzir aqui a potência para ele não agarrar. Eu coloquei aí, acho que quase umas 2 xícaras de água. Na verdade, eu utilizei o potinho do extrato mesmo como medida, tá? Foram 2. Deu aqui metade da panela do molho. Ele tá bem concentrado ainda, não tá ralo, mas também não tá aquele concentrado tão grosso. Tá no ponto assim que eu gosto. O ideal para colocar na parmegiana, coloquei uma pitadinha só de sal, não para salgar. Só para quebrar um pouco aquele amargo, né, que tem do extrato. Na verdade, o extrato de tomate ele tem uma acidez, tá? Não dá para sentir o sal, mas quebrou sim um pouco aquela acidez que tem. Tá? Vou deixar aqui levantar um pouquinho mais de fervura. E aí a gente já segue com os próximos passos da nossa parmegiana. Então, aqui o nosso frango ele já descansou, tá bem temperadinho, tá? Aqui nesse potinho eu coloquei 2 ovos, vou bater ele bem aqui. Coloquei 2 ovos porque os ovos são pequenos, tá? E eu vou fazer diferente, ao invés de eu ficar mergulhando o frango no ovo pra depois empanar, eu já jogo o ovo direto no frango e depois eu só passo ali na farinha. Eu não vou fazer 2 camadas de empanado não, porque tem maisena. E a maisena, ela já costuma deixar o empanado bem sequinho, tá? Então, eu já faço assim direto. Vou dar uma misturada. E aí, eu vou pegando cada bifezinho. Já passo ali na farinha de rosca com a maisena. E já coloco para fritar. Aqui bem misturadinho. Eu faço dessa forma porque também já me economiza bastante tempo. E o empanado fica do mesmo jeito, fica bem empanadinho, bem sequinho. E é isso aí, gente. Então vamos lá, o óleo já está esquentando aqui. Eu vou precisar utilizar essa frigideira, ela é menor, porque a outra ela não é antiaderente. Eu não quero que fique soltando o empanado, né, e queimando o óleo. Então eu vou utilizar essa daqui para não grudar. Vamos partir aqui então para o nosso empanado, é mais prático. Então, vou fazer assim, vou tirar aqui o excesso. E a gente vem aqui
na nossa farinha e vai empanando ele. Deixa ele bem empanadinho. Tá bem empanadinho, como vocês podem ver. Pegou farinha nele todo. Então a gente vem aqui. Vou arrumar aqui, esperar um pouquinho. A potência aqui do fogão tá no 5, que é pra ele realmente fritar, né? E não ficar cru por dentro, então tem que ter um pouquinho de paciência. Vou fritar com cuidadinho. E aí eu vou fazer isso com todos os filezinhos e já volto pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer essa parmegiana sem forno. Assim está ficando o nosso empanadinho de frango. Tem mais 2 fritando aqui. Ficou bem empanado, não soltou na hora de fritar. Tá todo cobertinho, olha aqui. Ficou empanado perfeito. E o cheiro aqui tá muito bom, viu, gente? Então, pessoal, terminamos aqui de fritar o nosso franguinho empanado pra gente fazer a nossa parmegiana. Bem empanadinho, o empanado ficou perfeito, não soltou de nenhum dos filezinhos, tá? E não sei se vocês lembram no começo do vídeo que eu falei que seria uma parmegiana sem forno. E vocês vão saber o porquê agora. Eu já vou preparar aqui nessa travessa. Aqui na nossa casa a gente optou por não colocar o forno convencional, porque nós temos outros planos, outras ideias. Então eu vou fazer essa parmegiana no micro-ondas, tá? Então eu já vou organizar aqui e já volto com esse vídeo pra gente ver como vai ficar. Então vamos lá, pessoal. Tinha pouco presunto aqui em casa, tá? Então pra não deixar ele ali e acabar estragando e jogando fora, eu já piquei aqui, como era pouquinho, já piquei aqui pra distribuir. Eu vou precisar fazer essa parmegiana em 2 momentos e de 2 maneiras, tá? Esse primeiro aqui é da minha menina, ela não pode comer queijo, tá? Então eu já coloquei aqui o presuntinho, o empanadinho dela. Vou colocar agora esse molho que está sensacional. Vou colocar bastante molho, vai ficar bem suculento, tá com aquela pimentinha dedo de moça. E aí, então, eu vou levar essa parmegiana pro forno por uns 4 minutinhos. Eu já mostro pra vocês como que tá ficando. Assim, então, ficou a parmegiana da minha menina, que não vai queijo, mas tem o presuntinho, tem o molho de tomate delicioso. Deixa uns 3 minutinhos no micro-ondas, porque o micro-ondas ele é bem potente, tá? Então ficou assim bem suculento. Saindo aqui uma fumacinha com cheirinho muito bom. Agora então vou finalizar a nossa, que vai com queijo. Eu estou montando aqui a nossa, apesar de ter pouco presunto, deu pra colocar em todos os filezinhos. Agora eu vou colocar o queijo e o molho. Coloquei aqui o queijo, tá? Eu gosto bastante do queijo prato, eu acho ele muito saboroso. Gosto também do mussarela, mas entre os dois eu prefiro o queijo prato. Dessa vez, então, a gente tinha comprado o queijo prato. Eu já coloquei aqui. Eu vou agora jogar, então, o nosso molho de tomate, que está suculento. E eu vou colocar mais um restantezinho de queijo que tem ali, que já tá picadinho. Vamos caprichar aqui nesse molho. Molhozinho de tomate com uma cebolinha bem douradinha e uma pimentinha dedo de moça. Tá muito cheiroso esse nosso molho. Vamos caprichar aqui. Pronto. Agora eu vou colocar o restantezinho aqui do queijo que ainda tem. Jogar assim por cima mesmo. O que você vai pra comer? Pronto, eu vou levar então ali agora no nosso micro-ondas, deixar uns 3 a 4 minutinhos e eu já mostro pra vocês como que ficou o resultado da nossa parmegiana. Coloquei então aqui a nossa parmegiana no micro-ondas. Vou só cobrir aqui, né, pra não sujar, porque tem molho. E vou colocar aí uns 3, 4 minutinhos.
Hora da verdade. Então vou tirar, olha esse queijo, já deu pra ver que derreteu bastante. Deixa só eu tirar aqui que tá bem quente. Esse é o resultado então da nossa parmegiana, que não vai ao forno. O queijo ele derreteu bem, tem bastante molho. Aqui é a parmegiana sem queijo. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Vem com a gente e bora cozinhar.